Mas que corações mais lindos, minha gente. Isso aqui é para uma exposição de doação de órgãos. E sabe que eu tenho pensado muito nisso? Eu também tenho pensado muito sobre isso e pena que a gente só se mobiliza quando tem alguém próximo precisando. Por isso eu acho sempre importante a gente colocar que doar órgão é doar vida. Assim as pessoas se mobilizam mais. Então deixa eu fazer a minha contribuição aqui, ó. Colocando esses corações no pote para representar o sentimento de quem recebeu uma doação. Por favor. No Campus em Ação de hoje, a gente apresenta Por uma Vida. Documentário realizado pelos alunos do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino. Bora conferir? Bora! Eu não tinha caído a ficha ainda direito, né? Você fica... Parece que é tudo Você tá vivendo aquele pesadelo ali e não entende direito, né? Cada fase é um alto e um baixo, né? Que para fazer eles têm que deixar o corpo dela lá, ela mal para ficar bem. É um gesto bacana, um gesto humano, um gesto, nossa, enorme, gigantesco, né? De você estar podendo salvar uma vida. E eu acho que foi uma mobilização por amor, e isso é fantástico. Eu, em 2011, quando trabalhava com educação física, né, passei a sentir muito cansaço, né, desânimo em dar aulas, ministrar aulas, enfim, não estava conseguindo, né, dar essas aulas. Uma hematologista que fez os exames, né, pediu todos os exames, a sequência de exames, e isso foi feito uns 2 dias antes. 3 dias depois me ligou que era para ir até o consultório, precisava conversar comigo, urgente. Eu resolvi procurar um neuro. E o médico, logo no início, quando eu falei para ele os sintomas, ele já desconfiou que era isso, que era leucemia. A gente descobriu do Julian através de uma gripe, né? A gente foi no hospital, ele estava tomando remédio e aí viu que os remédios estavam fazendo um pouco mal do estômago. E aí a gente foi pro hospital para ele tomar um soro. Chegou no hospital, fez uns exames e aí diagnosticou uma infecção forte, mas não sabia do que era. Aí ele ficou internado. E daí esse processo da entrada no hospital até o processo de descobrimento foi mais ou menos 2 semanas. Uma semana depois ele estava no CTI e ainda a gente não sabia qual tipo de linfoma que ele tinha, qual era o tipo de câncer dele mesmo. Fui no médico no outro dia, aí conversando com ele falou assim, olha, que havia células leucêmicas presentes na minha corrente sanguínea e que a possibilidade de ser leucemia era gigantesca, né? Quando ela falou aquilo, foi assim, imagina que o seu chão some, o teto desaba, tem impressão que as paredes te sufocam, porque você não imagina que isso vai acontecer com você. Tá, foi em julho de 2013, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, bem na nuca aqui, assim, ó. Uma dor muito forte mesmo, e eu tinha que ir pro hospital, só que eles não faziam um exame, nada, e só dava medicação e eu ia embora. E aí a gente descobriu que era um linfoma, um linfoma tipo leucêmico, raro no Brasil, são 30 casos, quando o Julian 31. Muito difícil, de mais ou menos sobrevida de 8 meses. Quando falaram do tipo que era, o mundo meio que desaba na cabeça da gente. Eu convivi com o Julian há 25 anos, desde os 15 anos.
eu não fazia nada sem ele. Tudo que eu fazia era com ele. Então eu fiquei desesperada, né? Mas o primeiro impacto é você ficar muito desesperada mesmo e falar... E se questionar e perguntar por quê? Por que com a família? Por que com a gente? E depois é hora de você respirar e falar, não, aconteceu, bola pra frente e vamos tentar ver o que vai acontecer. Meu marido foi o primeiro a saber, porque quando eu saí do médico, eu cheguei em casa, aí eu abracei ele, comecei a chorar, falei pra ele que o médico falou que eu tava com uma anemia profunda, né, e que eu sabia que aquilo era uma leucemia. E aí ele também, já na hora, né, a gente sabendo a situação que a gente estava, dele também recém-operado, né? Então foi um choque grande, assim, mas na verdade quem deu toda a notícia foi ele. Cheguei no hospital, ela falou que era leucemia. Pra mim foi muito difícil receber essa notícia. Eu sou muito apegada à minha irmã, eu sou a irmã mais nova, né? Sempre que você vai seguindo os irmãos mais velhos. E foi um choque. Você recebe aquele choque, mas você não sabendo o que vai acontecer, o que é, como que é o tratamento, você não tem ideia ainda do que vai acontecer, né? Eu sempre falava o bem da doença, era pra ver, né? Nossa, tô no hospital, estão tratando tão bem de mim, tem tanta gente boa lá, gente animada, era assim que eu falava. Nossa, mas lá é legal, você precisa de ver o hospital, é assim, sabe? Contava uma história, né? Nossa, tem muita gente bacana, tem um pessoal animado, eu preciso de ver uns idosos, tem criancinha, tadinho, tem uns nenenzinhos e estão lá firme e forte, eu tô lá no meio deles, que a gente vai vendo aquilo, toda aquela situação, a gente vai se animando e se encorajando. Na verdade era para tentar animá-los, né? Não me contar o pior da história. Aí passei a tomar as medicações, sentia muito mal. Os efeitos colaterais me derrubavam muito, né? Questão de vômitos, enfim. Ficava bastante debilitado. E com o passar do tempo, aquela porcentagem de células ruins iam baixando. E eu até acreditava, falei, nossa, esses remédios vão funcionar direitinho. Vai chegar um tempo aqui que não vai ter mais isso e vou ficar só com esses remédios e vou estar curado. Só que 3 meses depois, essa doença evoluiu. Realmente para uma leucemia, que era a leucemia mieloide aguda. O transplante de medulose está indicado, via de regra, nas doenças neoplásicas hematológicas, por exemplo, as leucemias mieloides agudas, as leucemias linfóides agudas e alguns tipos de linfoma. Algumas outras doenças benignas também podem ter indicação de transplante de medula, mas via de regra são as doenças oncológicas hematológicas. E a médica falou pra mim, ó, a partir do acho que 35 anos, não tem cura através só da químio. A única cura é através de um transplante. Então ela tem que ter uma dor compatível para ter a cura. E aí eu acreditava que não ia precisar nem fazer um transplante de medula óssea, porque eu tinha medo, preocupado, né, com a questão do transplante, porque as pessoas pouco conheciam a respeito. Eu, filho único, não tinha irmãos. A possibilidade era menor ainda. Uma chance para 100 mil. Eu falei, meu Deus, vai ser difícil encontrar um doador. Mas ela já falou que teria que ser... O meu caso já estava bem avançado e que eles teriam... O tempo, para eles, era uma coisa muito importante, né? Para eles correrem para começar o tratamento logo, né? A doença diminuía um pouco, mas ela não tinha remissão de doença. E no tipo de linfoma dele, ainda não tinha casos estudados do que fazer mais do que aquele protocolo que estava constando, que era o protocolo de químio mesmo e aquela que vem prescrito para tudo. E aí uma tentativa era o transplante, né? De cara o Dr. Carlos falou que a gente podia tentar fazer um transplante e o primeiro passo era da família.
A pessoa pode doar medula quantas vezes ela for compatível. E em 15 dias a medula já se reconstitui e aí ela já pode fazer nova doação. É só ela chegar, se identificar e dizer que tem interesse ou pela doação de sangue ou pelo cadastro de medula óssea. E daí ela passa pelo processo, como eu disse, o cadastro, o preenchimento do cadastro. E antes as meninas também passam uma orientação de como funciona para ela realmente ver se é isso mesmo. E daí ela faz o cadastro e coleta a amostra de sangue para o exame de compatibilidade genética. As pessoas que têm entre 18, que tenham 18 e 55 anos, que estejam em bom estado geral de saúde e que não tenham doenças infecciosas ou incapacitantes. Então, o que a gente sempre fala, que fica de repente até mais claro para as pessoas, é que quem sabe que tem hepatite B, hepatite C e HIV, não podem doar. Aí, de repente, minha esposa veio me fazer uma visita, veio toda animada, com os olhos lacrimejados, falando assim: tem uma excelente notícia para te dar. Falei: qual é? Eu tô de alta, porque a melhor notícia naquele momento era estar de alta, era querer ir embora, porque eu não aguentava mais o hospital, Eu tava confinado ali há muito tempo. Ela falou: não, ligaram de Poás de Caldas, que o pessoal lá, teus amigos, estão mobilizando uma campanha para você. Nós lá todos animados, eu estava num estado de espírito muito grande, alegre, feliz, as pessoas ali vindo se cadastrar, as pessoas todas trabalhando, todas empenhadas. E foi um belo dia, foi um 7 de setembro, um dia muito bacana, muito bonito. E quando a gente decidiu fazer a campanha, porque estava desanimado, não sei o quê, foi o que deu um sopro a mais de vida para ele. Ele teve, na verdade, um mês a mais de vida aí, se divertindo, conversando com o pessoal no Face, mandando mensagem no WhatsApp e vendo pessoas que ele gostava. Nossa, Marcelo Nova. O nosso amigo Julian Assis, ele é de Poços de Caldas e ele está com leucemia e fazendo tratamento, mas ele precisa de um transplante de medula óssea. Neto. Eu acho que o Julian é um menino incrível, Menino, quando eu digo, independentemente da idade dele. Ele precisa de sangue. Pausa para refletir e a gente volta com o Campus em Ação. A vitrine das produções audiovisuais das universidades brasileiras. Campus em Ação de volta. E você continua assistindo ao vídeo Por uma Vida. A gente escolheu, tinha que ser um nome diferente, a gente queria que fosse uma campanha que desse um impacto e que fosse diferente das campanhas que já tinham tido aqui em Poços, E aí a gente resolveu colocar um dia o nome dele, o R de Julian, para ser o carro-chefe da nossa, um nome forte para a gente chamar pessoas. E a gente foi para a internet, então a gente usou recursos de internet, a gente usou recursos de TV, a gente teve muitas pessoas vieram atrás mesmo. Foram mais ou menos 2.500 pessoas que saíram das suas casas para disponibilizar esse tempo, fazer uma doação, para ajudar alguém em qualquer parte do mundo. A doença do Julian não teve remissão. Então, na semana que a gente ia fazer o DIE, que era dia 11 de fevereiro, na quarta-feira que antecedeu, o Julian teve o último desejo dele, que era conhecer os meninos do Corinthians, os jogadores do Corinthians. E a semana ele estava bem, tudo, mas descobriu que tinha dado uma metástase no cérebro. E aí tudo caiu. Naquela noite, eu acordei com o Julian no meio da cama, já sem movimento no corpo, já sem conseguir falar. E era na quinta-feira que a gente tinha que fazer
capacitar as pessoas para trabalhar na campanha. Então, a gente sabia que não ia ser para ele, mas a gente sabia que podia ser para outra pessoa. Se o Julian tinha alguma coisa a cumprir, né, eu acho que deixou um legado aí de mais de 2.500 cadastros, 2.500 pessoas já cadastradas no Redome. Legado de amor, de esperança que tudo ainda tem jeito, né? Que as coisas podem melhorar e que de onde ele estiver, ele vai estar feliz. Aí, notícia, Antônio, nós precisamos coletar uns exames seus para averiguar, para fazer uns exames a fundo, porque há a possibilidade de termos encontrado um doador. Nossa, acho que foi um dia mais feliz da minha vida. Ela falou assim, saiu o resultado do teste de compatibilidade. Aí ela falou, e seus 2 irmãos são compatíveis. Nossa, nesse momento, aí eu comecei a chorar, e elas me abraçaram, sabe, assim, pegaram na minha mão e foi muito emocionante esse momento. Ela me ligou, eu lembro desse dia, ela me ligou, eu tava trabalhando, almoçando, nossa, eu saí pulando, né? A gente prepara os pacientes para receber um transplante de medula óssea com quimioterapia ou uma associação de quimioterapia com radioterapia. É diferente de um transplante cardíaco, por exemplo, que o cirurgião tira o coração quando está funcionando e coloca um coração novo. O paciente vai ficar internado, vai receber químio ou quimioterapia ou radioterapia por um período, depois a gente vai fundir a medula, no dia 0 que a gente chama. Depois do dia 0, a medula óssea antiga vai deixar de funcionar, então vai deixar de ser produzidas hemácias, as plaquetas e as células responsáveis pela defesa. A medula nova óssea ainda não vai estar funcionando, então durante um período de 3 semanas mais ou menos é o que a gente chama de aplasia. O médico falou que já no começo, quando detectou que tinha 2 compatíveis, o médico já falou que seria meu irmão, porque ele prefere que seja homem, pela resistência do organismo, a mulher pode, no meio da bateria de exames ali que está fazendo, descobrir que está grávida. Um dia é feito a internação, feito os preparos, no dia seguinte é feito o procedimento para retirada da medula. Eles fizeram 4 furos na altura da bacia, aqui nas costas, né? E retiraram a medula por lá, só que eu não vi nada porque fui sedado, né? Eu fui sedado e eu não acabei não sentindo nada. Não tive nenhuma dor, nem nada. Então muito se fala que pessoas que doam medula óssea podem ter problemas com paraplegia, algum problema neurológico. Mas é importante que a medula espinhar e a medula óssea são coisas completamente diferentes, elas não se relacionam e o processo de coleta não interfere no sistema nervoso. É só na coleta na medula óssea que é feita no osso da bacia. Então, não conheço relatos de pessoas que têm ficado paraplégicas por conta de doação de medula. O procedimento que o médico preferiu adotar é exigir o centro cirúrgico, aí você tem os riscos normais de uma anestesia, né? Nada fora do que isso. Então, para mim foi bem tranquilo. Eu recebi através de um catéter que eles colocaram, porque daí eles falam que tem uma calibragem maior e caso eu precise me socorrer, porque pode ter reação, né? Eu estou recebendo um corpo estranho, né, para o meu organismo. Então pode ter essa reação. Então fica uma equipe médica toda em volta. E aí eu fui recebendo, é como se fosse uma bolsa mesmo de sangue ali, a medula.
Depois disso, a medula óssea nova começa a funcionar, então ele recupera os níveis normais de hemoglobina, os níveis normais de plaqueta e da defesa. Depois disso, o paciente pode ter alta e a gente dá continuidade no acompanhamento aqui no ambulatório. A enfermeira chegou emocionada no quarto, falou: Antônio, sua medula pegou, tá funcionando, olha os seus exames, olha aqui pra você que bonito que tá, né? Já estavam subindo todos, leucócitos, hemácias, enfim. E aí é sinal de que a medula realmente funcionou, porque havia esse medo dela não pegar, né? De não funcionar. E aí voltava pro hospital, aí ficava o dia todo tomando soro, né? Um soro, um imunossupressor, né? Todas as medicações pós-transplante, que eles dizem que tem que ser uns 100 dias de bastante rigor, né? De exames, de soros, de remédios, enfim. Aí depois vão te libertando aos pouquinhos. É algo muito simples, né? Ainda mais comparado ao problema que o paciente, que o doente está tendo, o risco que você passa, o medo que você passa é muito irrisório. Eu sempre me pego pensando assim, nossa, ela tá aqui comigo. Né? Graças a ter um doador. Não só poderia não ser a gente, poderia ser um doador da fila. Se todo mundo realmente soubesse, tivesse essa conscientização do que como é importante doar, né? No caso, meio que a medula ou o sangue, enfim. Nossa, muitas outras vidas seriam salvas. Que coisa mais gratificante para essa pessoa que doou, sabendo que, poxa, olha como eu dei uma chance de vida para esse menino, para esse rapaz ou para essa outra pessoa, né? Que coisa bacana, que coisa legal. Muda tudo, assim. Desde de eu ver o próximo, a gente começa a traçar outros objetivos na vida, né? Que é viver bem, cuidar da saúde, da família, filho, marido, os pais. Que a gente podia ter desistido e falado, não dá. Não dá pra ficar, não dá pra fazer a campanha. Você tá vendo seu marido falecer, né? Morrer ali do seu lado. E aí você vê os filhos vendo o pai, né? A mãe vendo o filho e o irmão também. E você falar, não terminou. Se a gente começou, a gente vai terminar. Então, naquele momento, a gente viu que era um amor muito maior, né? Era um amor para deixar para a vida. Então, não pensa que você caiu, que você está derrotado. Você simplesmente abaixou para ganhar um pouco mais de impulso, para saltar mais longe ainda, né? E assim é a vida. São depoimentos fortes e estão bem conduzidos no documentário. Não é nada fácil se expor.
mas os alunos conseguiram trazer o melhor de cada entrevistado que se apresenta com muita sinceridade e emoção. O doc tem um formato jornalístico e é conduzido pelos depoimentos separado por temas. De fato, é um assunto que nos toca e nos faz repensar no conceito de vida. Sim, sem dúvida, Edu. Os títulos em lettering pontuam bem o assunto e a trilha de fundo marca a emoção de quem passa por esse processo de espera. De um lado, o fato de lidar com a dúvida o tempo inteiro e de outro, a possibilidade de conseguir um doador. E como são pessoas que não perderam a esperança, elas enfrentam a situação confiantes e com uma outra visão do que é lutar pela vida. Isso está bem representado e explicado no doc. Nosso tempo está chegando ao fim e a gente se despede com aquele toque de sempre. Mande seu vídeo pra gente. Sim, vamos somar, galera. Trocar conteúdos audiovisuais, experiências e pesquisas. Bora movimentar essa produção universitária? Beijo, até semana que vem. Até lá. Então eu falo só com ela, tá?